E olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e hoje, apesar da voz, a gente vai fazer mais uma leitura do livro de texto de um curso Milagres. Vamos juntos? Estou esperando a voz melhorar, mas enfim, que mais é possível, né? Então, estamos hoje ainda no capítulo 20, hoje na sessão 6, o Templo do Espírito Santo. Vamos embora. O significado do Filho de Deus está unicamente em seu relacionamento com seu Criador. Se esse significado se encontrasse em qualquer outro lugar, estaria baseado na contingência, mas não há nada mais. E esse relacionamento é totalmente amoroso e eterno. Entretanto, o Filho de Deus inventou um relacionamento não santo entre ele e seu Pai. O seu relacionamento real é um relacionamento de união perfeita e de continuidade ininterrupta. O relacionamento que ele construiu é parcial, autocentrado, partido em fragmentos e cheio de medo. O que foi criado pelo seu pai é totalmente autoabrangente e autoextensivo. O que foi feito por ele é totalmente autodestrutivo e autolimitador. Gente, sabe o que me vem quando eu leio isso? A história do pecado original. Que para mim é uma parábola, tá? É uma parábola do momento em que a gente se afastou de Deus. Tava tudo certo, né? A história, para você ver como é a sensação, né? De alguém reforçar uma história para que a gente se sinta indigno, né? Mas o que acontece na história, na parábola, é o momento em que nós nos separamos de Deus. E nós criamos esse outro mundo do ego. Não foi Deus. E tem momentos que a gente chega até a questionar, né? Nossa, mas que vingativo. Será? O que é isso? Mas o Sen traz uma coisa pra gente. Olha esse texto. Nada é melhor para mostrar o contraste do que a experiência de ambos, de um relacionamento santo e de um relacionamento não santo. O primeiro baseia-se no amor e descansa nele, sereno e imperturbado. O corpo não interfere. Qualquer relacionamento no qual o corpo entre não se baseia no amor, mas na idolatria. O amor deseja ser conhecido, completamente compreendido e compartilhado. Ele não tem segredos, nada que queira manter à parte e esconder. Ele caminha à luz do sol, de olhos abertos e em calma, com um sorriso de boas-vindas e uma sinceridade tão simples e tão óbvia que não pode ser interpretada equivocadamente. Aí me vem de novo, né? A história do pecado original. Aí, então tá bom. Então agora, aí eles perceberam, eles comeram na maçã, tal, foram expulsos. Então agora você foi expulso, entre aspas, né? E eles perceberam que estavam nus e então se cobriram. É tanta separação, né, gente? É tanta separação porque existe o complemento, né? E a gente transformou isso em identidade de gênero. Não em ver um ser como eles se viam antes, né? Embora complementares, seres, né? A partir de então, passam a ver gêneros e se definirem por gêneros e se condenarem pelo papel de cada um, pelo seu gênero. É tudo separação, mas não foi feito assim. Gente, é tão bonitinho, mas às vezes não é muito esperto. Como pode melhorar isso, né? Isso são minhas digressões, tá? Minhas divagações, gente. Se fizer sentido para vocês, façam, sei lá, seus próprios estudos. É uma coisa que vem para mim, sabe? Porque depois desse ano eu só consigo conceber um Deus amoroso. Esse Pai
do relacionamento santo, que fez a gente para relacionamentos santos, não relacionamentos baseados no ego, na personificação em um corpo, na personificação em um gênero, nas personalidades, mas sem um ser infinito. E é isso que me pega, né? Nessas leituras eu fico aqui divagando, mas o texto continua. O amor deseja ser conhecido, completamente compreendido e compartilhado. Ele não tem segredos, nada que queira manter à parte e esconder. Ele caminha à luz do sol, de olhos abertos e em calma, com um sorriso de boas-vindas e uma sinceridade tão simples e tão óbvia que não pode ser interpretada equivocadamente. Mas ídolos não compartilham. Os ídolos aceitam, mas nunca dão em retorno. Eles podem ser amados, mas não podem amar. Não compreende aquilo que lhes é oferecido e qualquer relacionamento no qual entrem perdeu o seu significado. O amor por eles tornou o amor sem significado. Vivem em segredo, odeiam a luz do sol e ficam felizes na escuridão do corpo, onde podem esconder-se e manter escondidos os seus segredos junto com eles. E não têm relacionamentos, pois ninguém mais é bem-vindo ali. Não sorriem para ninguém e não veem aqueles que sorriem para eles. O amor não tem templos escuros onde mistérios são mantidos na obscuridade e escondidos do sol. Ele não busca poder, mas relacionamentos. O corpo é a arma escolhida pelo ego para buscar poder através dos relacionamentos. E seus relacionamentos são necessariamente não santos, pois o que são ele nem sequer vê. Ele só os quer pelas ofertas através das quais prosperam os seus ídolos. O resto ele simplesmente joga fora, pois tudo que poderiam lhe oferecer é visto como sem valor. Essa é a questão, né, que a gente mostra aqui. Não é que o corpo não tem valor de maneira nenhuma, porque se fosse assim, a gente não escolheria um corpo, a gente não teria um corpo, né? Não faria sentido nenhum. Mas quando a gente percebe quanto a gente usa o corpo para o ego e não para o ser, a gente se dá conta de todos esses lugares em que o ego joga tudo fora, pois tudo que oferecem para ele é sem valor. Sempre é insuficiente, tem julgamento, refinado ou não. Tem que julgamentos refinados são outra coisa bem interessante, né? A gente finge que não julga, mas a gente faz uma crítica construtiva, por exemplo. Uma maneira de fazer um julgamento refinado. E o texto diz: sem lar, o ego busca tantos corpos quanto puder colecionar, para neles colocar os seus ídolos e assim estabelecê-los como templos para si mesmo. O templo do Espírito Santo não é um corpo, mas um relacionamento. Vou marcar isso aqui. O templo do Espírito Santo não é um corpo, mas um relacionamento. O corpo é uma mancha isolada feita de escuridão, uma câmara secreta e oculta, um ponto diminuto de mistério sem sentido, um invólucro sem significado, cuidadosamente protegido, mas que nada esconde. Aqui o relacionamento não santo escapa à realidade e busca migalhas para manter-se vivo. Ele quer arrastar os seus irmãos para cá, mantendo-os aqui em sua própria idolatria. Aqui ele está a salvo, entre aspas, porque aqui o amor não pode entrar. O Espírito Santo não constrói seus templos onde o amor não pode estar. Iria ele, que via a face de Cristo, escolher como lar dele o único lugar em todo o universo onde ela não pode ser vista? Não podes fazer do corpo o templo do Espírito Santo e ele nunca será a sede do amor. Ele é o lar da idólatra e da condenação do amor. Uau, isso é forte, né? Vou destruir e descriar tudo que veio à tona quando a gente fala isso. Em todos os lugares que a gente fez do corpo, o lar do idólatra e da condenação do amor. E o texto continua. Pois aqui o amor se faz amedrontador
e a esperança é abandonada. Mesmo os ídolos que são adorados aqui estão envoltos em mistério e mantidos à parte daqueles que os adoram. Esse é o templo dedicado à negação dos relacionamentos e da reciprocidade. Aqui é o mistério, entre aspas, da separação, percebido no temor e mantido na reverência. Lembra que eu falei bem no início sobre a separação do pecado original? É isso que me vem, gente. É isso que me vem. Aqui é o mistério da separação, percebido no temor e mantido na reverência. O que Deus não quer que seja, aqui é mantido a salvo de Deus, ou seja, longe de Deus. Mas o que não reconheces é que aquilo do que tens medo no teu irmão e não queres ver é o que faz com que Deus pareça amedrontador para ti e continue sendo um desconhecido. Bora marcar isso, porque para mim, toda essa história do pecado original é esse momento em que a mente do ego é criada e a gente se separa, primeiramente de Deus, depois do outro. E aí começa a fazer com que Deus pareça amedrontador, afinal de contas, foi ele que criou isso aqui, né? Mas eu não estava vendo nada disso. Mas como é que ele criou isso aqui? Eu não estava vendo. Tava tudo bonito, eu era amiga dele, a gente tava tudo de roupa. Ninguém via que ninguém tava pelado. Nem via que ele era diferente de mim. Não achava que ele era melhor nem pior do que eu. Não achava nada. Eu senti isso. Mas o que reconhece é que aquilo de que tens medo no teu irmão e não queres ver é o que faz com que Deus pareça amedrontador para ti e continue sendo um desconhecido. Os idólatras sempre terão medo do amor, pois nada os ameaça tão severamente quanto a aproximação do amor. Deixa que o amor se aproxime deles e não vejas o corpo, como o amor certamente fará, e recuarão do medo, sentindo o fundamento aparentemente firme de seu templo começar a tremer e ruir. Irmão, tu tremes com eles. No entanto, o que temes não é senão o arauto da liberação. Esse lugar de escuridão não é a tua casa. O teu templo não está ameaçado. Já não és mais um idólatra. O propósito do Espírito Santo está seguro no teu relacionamento e não no teu corpo. Tu escapaste do corpo. Onde estás? O corpo não pode entrar, pois o Espírito Santo lá estabeleceu o templo dele. Não há ordem alguma nos relacionamentos. São ou não são. Um relacionamento não santo não é um relacionamento. É um estado de isolamento que parece ser o que não é. Nada mais do que isso. No instante em que a ideia louca de fazer com que o teu relacionamento com Deus não fosse santo pareceu ser possível, todos os teus relacionamentos tornaram-se sem significado. Uau! Nesse instante não santo nasceu o tempo, e os corpos foram feitos para abrigar essa ideia louca, dando-lhe a ilusão de realidade. De onde será que a gente tirou essa ideia, né? Ai, foi a serpente. Ai, foi a serpente. Mas Deus também fez a serpente. E também fez o livre-arbítrio. E aí, o que a gente escolhe? Separação. Separação de Deus, separação um do outro. Comparação. Essa frase me pegou, olha. Nesse instante não santo nasceu o tempo, e os corpos foram feitos para abrigar essa ideia louca, dando-lhe a ilusão de realidade. E assim, ela pareceu ter um lar que se manteve por um pequeno espaço de tempo e sumiu. Pois o que poderia abrigar essa ideia insana contra a realidade, a não ser por um instante? Os ídolos têm que desaparecer e não deixar
nenhum vestígio de sua passagem. O instante não santo do seu poder aparente é frágil como um floco de neve, mas não tem a sua beleza. É esse o substituto que tu queres para a bênção eterna do instante santo e sua beneficência sem limites? É a malevolência do relacionamento não santo, aparentemente tão poderosa, tão amargamente mal interpretada e tão investida de falsa atração, o que preferes no lugar do instante santo que te oferece paz e compreensão? Então, deixa de lado o corpo e o transcende em quietude, erguendo-te para dar as boas-vindas ao que realmente queres. É do templo santo dele, e do templo santo dele não olhes para trás, para aquilo que despertaste, pois nenhuma ilusão pode atrair a mente que as transcendeu e as deixou muito atrás. O relacionamento santo reflete o verdadeiro relacionamento que o Filho de Deus tem com seu Pai na realidade. Vamos marcar isso? O relacionamento santo reflete o verdadeiro relacionamento que o Filho de Deus tem com seu Pai na realidade. O Espírito Santo descansa dentro dele, na certeza de que durará para sempre. Seu fundamento firme é eternamente mantido pela verdade e o amor brilha sobre ele com o sorriso gentil e a bênção terna que oferece aos seus. Aqui, o instante não santo é trocado alegremente pelo instante santo, no qual a reciprocidade segura. Aqui, o caminho para os teus relacionamentos verdadeiros está gentilmente aberto, através do qual tu e teu irmão caminham juntos, deixando o corpo para trás com gratidão e descansando nos braços eternos. Os braços do amor estão abertos para vos receber e vos dar paz para sempre. O corpo é o ídolo do ego. A crença no pecado que se fez carne e então se projetou para fora. Olha aí. Eu tô louca, eu posso ser louca, você pode falar, essa mulher é louca. Mas que foi essa história do pecado original que me veio quando eu li o primeiro parágrafo dessa sessão, foi. Eu não posso nem me estender se não consigo subir esse vídeo para vocês. Enfim, o corpo é o ídolo do ego, a crença no pecado que se fez carne e então projetou para fora. Isso produz o que parece ser uma parede de carne em torno da mente, mantendo-a prisioneira em um ponto diminuto de espaço e tempo, devedora para com a morte. E tudo que lhe é dado é apenas um instante no qual suspirar, se lamentar e morrer em honra ao seu patrão. Ah, então agora vocês vão precisar de roupa, vocês vão precisar caçar, comer, sei lá, vocês vão ter frio e vocês vão morrer. Projetou para fora. Produziu uma parede de carne em torno da mente, mantendo a prisioneira em ponto diminuto de espaço e tempo, devedora para com a morte, e tudo o que lhe é dado é apenas um instante no qual suspirar, se lamentar e morrer em honra ao seu patrão. E esse instante não santo parece ser a vida, um instante de desespero, uma diminuta ilha de areia seca, sem água, estabelecida de forma incerta no esquecimento. Aqui, o Filho de Deus para, por um breve momento, para oferecer a sua devoção aos ídolos da morte e então seguir adiante. E aqui ele está mais morto do que vivo. Entretanto, é também aqui que ele faz novamente a sua escolha entre a idolatria e o amor. Isso aqui eu devia marcar de cor arco-íris, porque olha essa frase. Entretanto, eu vou fazer isso em forma de pergunta. Entretanto, agora é hora de escolher entre a idolatria e o amor? Aqui lhe é dado escolher entre passar esse instante pagando tributos ao corpo ou permitir que lhe seja dada liberdade em relação a isso. Aqui, ele pode aceitar o instante santo que lhe é oferecido para substituir o não santo que escolheu anteriormente. E aqui, ele pode aprender que relacionamentos são a sua salvação e não a sua perdição. Tu, que estás aprendendo isso,
Podes ainda estar amedrontado, mas não estás imobilizado. O instante santo agora é de maior valor para ti do que o que parece ser a sua contraparte não santa, e aprendeste que realmente só queres um dos dois. Essa não é hora de tristeza, talvez confusão, mas dificilmente desânimo. Tens um relacionamento real e ele tem significado. Ele é como o teu relacionamento real com Deus, assim como coisas iguais se parecem entre si. A idolatria ficou para trás e não tem significado. Talvez ainda tenhas um pouco de medo do teu irmão. Talvez uma sombra do medo de Deus ainda permaneça contigo. No entanto, o que é isso para eles, aqueles a quem foi dado um relacionamento verdadeiro além do corpo? É possível que sejam por muito tempo detidos sem olhar para a face de Cristo? E é possível que por muito tempo mantenham a memória do seu relacionamento com o Pai afastada de si mesmos e a lembrança do seu amor à parte da própria consciência? Gente, que coisa linda. E o que se requer para que a gente verdadeiramente coloque a nossa energia na comunhão e não nas comunidades, e muito menos na separação. Vamos juntos? Um forte abraço e a gente se encontra na nossa próxima leitura. Até lá!